Olá pessoal, um bom dia a todos, um excelente início de semana, que todos nós tenhamos, a presença de Deus cada vez mais nas nossas vidas e que esse ano de 2022 seja um ano fantástico para todos nós. Mas nesse momento eu queria falar com vocês que vivem direta e indiretamente do setor do agronegócio brasileiro, para que nós tenhamos um momento de reflexão e para as eleições de 2022 a gente possa cobrar com um pouco mais de intensidade propostas para o nosso setor, para o agronegócio brasileiro. Nós sabemos que nós vivemos fases, nós vivemos momentos, nós vivemos de sazonalidade. O Brasil, de uma certa forma, ele se intitula o país do agronegócio, porém nós temos dependências, diferentemente de Estados Unidos e Austrália, quando a gente fala sobre desenvolvimento, quando a gente fala sobre produção e valor agregado. O Brasil é um país dependente, até mesmo para plantar e muito mais para comercializar os seus produtos. Por que eu digo dependência? Todos nós, em qualquer tipo de negócio, nós temos uma dependência comercial, de compra e de venda, matéria-prima, insumos, e comercialização dos produtos. Só que o Brasil, de uma certa forma, nunca apresentou uma proposta, um projeto para o agronegócio, onde nós, brasileiros, nós do setor do agronegócio e o agronegócio brasileiro, tivesse condições de se posicionar junto ao mercado, e condição essa que favorecesse o Brasil e não uma dependência do Brasil para ambos os negócios. Se nós analisarmos hoje o agronegócio brasileiro, nós temos dependência para plantar. Se nós não importarmos, defensivos agrícolas, insumos, nós não plantamos. Se nós não tivermos a China hoje, boa parte desse folclore que fazem do agronegócio, nós não teremos comercialização. E o principal, o agronegócio brasileiro hoje, ele é um dependente do dólar. É um dependente dessa valorização, dessa alta valorização do dólar. E essa é uma situação que faz nós vivermos e estarmos sempre em alerta. Nós temos a China como um fornecedor de insumos e também como um país de destino para alguns produtos. O agronegócio vive de uma intensidade como se a China comercializasse e comprasse todos os produtos do agronegócio brasileiro, como se a China favorecesse o desenvolvimento do agro de uma maneira geral. E isso não é verdade. A China é um potencial cliente que nós temos, ou um cliente em potencial. Nós precisamos diversificar o agro, nós precisamos diversificar tanto antes e dentro da porteira como fora da porteira. Nós temos que ter mais opções de negócio, nós temos que ter políticas de exportação que favoreçam pequenos, médios e grandes. Nós temos que ter política de importação que não quebre com o produtor rural brasileiro, como acontece no Brasil. Nós precisamos de políticas hoje direcionadas para o setor primário do agronegócio brasileiro. Nós precisamos de políticas públicas específicas para que nós possamos fortalecer cada vez mais o nosso produtor rural, que de uma certa forma acaba vivendo da dependência de um ou dois clientes em potencial, contrário às grandes empresas que possuem um leque de negócios, que os favorecem com relação ao seu produto final. Então nós precisamos desenvolver políticas públicas, nós precisamos desenvolver cada vez mais essa política de exportação que eu falei, a política de importação. Nós temos que desenvolver de uma forma mais justa o crédito de custeio, seguros agrícolas. Por isso que nós precisamos em 2022, nas eleições, cobrar um posicionamento dos candidatos, mas não um posicionamento vago como acontece no Brasil. No Brasil se fala em agronegócio de uma maneira muito vaga. Ninguém entra fundo para falar do antes, do dentro e do fora da porteira. Ninguém fala de input, entrada de matéria-prima, transformação e output, matéria-prima saindo, produto final saindo. Opções de negócio. Nós precisamos de um Ministério da Agricultura fortalecido. Nós precisamos de um ministro da Agricultura técnico, profissional, que entenda de números, de indicadores, de mercados, de produção, de produtividade. A equipe precisa ser de conhecimento muito amplo, proativa. Por isso que nós precisamos ter o cuidado para esse ano de 2022, não cair naquela lábia comum
de candidatos que falam de agronegócio de uma maneira vaga. Nós precisamos cobrar propostas, posicionamentos, não somente para a soja, para o milho e para a carne bovina. Nós precisamos de posicionamento para o cacau. Nós precisamos de posicionamento para o arroz, para o leite. Nós precisamos de posicionamento para o trigo. Nós precisamos de um posicionamento para o hortifruti, para a laranja. Nós precisamos ter um entendimento e uma visão macro para poder apresentar uma proposta que atenda pequenos, médios e grandes da mesma forma, com amparo, com sustentabilidade. Então eu convido vocês de coração para que a gente possa levar um pouco mais de amparo e de igualdade para aqueles que precisam. No Brasil, o agronegócio é para grande. No Brasil, usam-se pontos específicos sobre a agricultura familiar no sul do Brasil, por exemplo, como se fosse a igualdade no Brasil como um todo. E existe muita injustiça. No Brasil, o agronegócio favorece aos grandes. As políticas são feitas e desenvolvidas para os grandes. Ninguém se preocupa com o pequeno e com o médio. O pequeno e o médio hoje, com o custo de produção que tem, com o custo de produção que nós temos, se nós for analisar um Roundup que partiu de R$400 para mais de R$1.000, por exemplo, se nós formos analisar o adubo, a valorização que teve o adubo é absurda. E somente nós conseguimos montar um contexto completo, um ciclo completo, se nós temos o mercado consumidor, se nós temos condições de investir dentro da propriedade rural e também na transformação. Nós precisamos ter propostas para o início, para o meio e para o fim. Nós precisamos completar o ciclo produtivo. Se um candidato conseguir apresentar de uma forma sucinta, simples, sem oratória política, um candidato, um pré-candidato conseguir mostrar para nós um caminho e uma atenção a partir de uma visão de nomeação de ministro técnico profissional, eu acho que o agronegócio, de uma maneira geral, precisa se posicionar a favor. Então, esse é o ano para nós pararmos com demagogia política sobre o agronegócio, que nem Lula nem Bolsonaro tiveram a capacidade e a competência de levar propostas convincentes. Ambos vivem da sazonalidade do mercado, vivem de uma inércia do Ministério da Agricultura que se aproveita das coisas boas e não oferece ao agro uma condição diferenciada para que nós possamos ser uma referência para o mundo, não somente de volume de 2, 3 produtos, mas nós sermos uma referência, sim, de volume, valor agregado e do agro como um todo. Que nós possamos favorecer as cooperativas e as agroindústrias dos pequenos e dos médios para também terem condições de terem acesso ao mercado internacional. Para que durante essa sazonalidade, durante essa alta valorização do dólar, nós possamos melhorar fluxo de caixa, a situação financeira de quem produz aqui. Mas muito mais do que isso, nós precisamos cobrar propostas e posicionamentos para que nós possamos desenvolver o mercado internacional como ele precisa, mas também o mercado interno como ele necessita. É um absurdo o que acontece no Brasil e é absurdo ainda maior ver pessoas aplaudindo o que acontece. Essa situação do preço no mercado interno, viver o preço do mercado de exportação é uma loucura. É uma loucura e mais loucura ainda é ver pessoas concordarem e dizerem que não tem saída. Tem saída sim, existe proposta para isso sim. Se nós tivéssemos um agronegócio bem administrado, bem gerido, com propostas, com políticas, nós conseguiríamos desenvolver o mercado interno e aproveitar aquilo que o mercado interno tem de melhor com relação a consumo e preço, favorecendo o pequeno e o médio produtor para atender esse mercado e nós ter um mercado de exportação e criar políticas para que essa valorização do dólar lá fora não venha a intervir nos preços do mercado interno. Nós precisamos mudar a visão e o entendimento de como atuar junto ao setor. Hoje ele é usado só para marketing político. Ninguém fez nada convincente para o agro. Acorda, produtor rural brasileiro. Ninguém fez nada convincente para o agro. O que falam são mentiras e são loucuras, somente para marketing político. Nós não temos um trabalho sério junto ao agronegócio brasileiro por parte do Ministério da Agricultura. E não estou falando desse governo agora, estou falando já dos seus antecessores. É um marketing político podre,
que reina sobre o agronegócio brasileiro e nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos mudar essa visão. Nós precisamos ter atitudes que condizem com a necessidade e com o tamanho do agronegócio brasileiro, que é prostituído somente para a política e para os interesses de alguns. O agronegócio brasileiro não tem propostas para todos. O pequeno e o médio produtor que se virem, que quebrem, que fechem as porteiras, que fechem as portas das agroindústrias, das pequenas empresas. O Brasil não tem propostas para o agro. O Brasil vive de marketing político podre sobre o agro. E eu acho que agora, com todo esse potencial que nós temos, com toda essa capacidade que o produtor rural tem, e volto a dizer, o setor primário deve ser o foco para as próximas eleições. Nós temos que cobrar propostas e posicionamentos. Nós não podemos aceitar qualquer palavra, qualquer oratória política enjambrada, qualquer oratória política mentirosa. Nós precisamos cobrar propostas convincentes. O agronegócio brasileiro tem uma importância muito grande para a economia do país e precisa ser tratado da mesma forma e do mesmo tamanho dessa importância. Só que nós que vivemos do agro precisamos ter um posicionamento digno. Nós não podemos aceitar ser iludidos ou ludibriados por oratórias falsas e mentirosas. Então eu convido vocês, vamos cobrar propostas convincentes para o agronegócio brasileiro. Vamos cobrar propostas que levem, condições melhores para o pequeno e para o médio produtor. Vamos cobrar propostas que não vivam somente à sombra da soja, do milho e da carne bovina. E eu já expliquei que nem eles têm os resultados que estão pregando nas redes sociais, que estão pregando nas mídias. A realidade não é essa. Se nós tivermos condições de analisar início, meio e fim, nós vamos ver que as condições não são todas essas que estão passando. Mas nós vamos cobrar propostas para o cacau, para o leite, para o trigo, para o arroz, para a fruticultura. Vamos cobrar políticas de exportação, de importação, um sistema único de fiscalização que favoreça o desenvolvimento e o livre comércio para todos. Existem propostas, existem condições que podem ser implantadas. Aqueles que dizem que o agro vive bem, que o agronegócio brasileiro está bem, desculpem, devem estar ganhando alguma coisa, ou não entendem do agro de uma maneira geral. Então, pessoal, meus amigos, ano de 2022 está chegando, as eleições estão a cada dia mais próximas, e eu não escutei até hoje ninguém se posicionar de uma maneira profissional e técnica com relação ao agronegócio brasileiro. E eu convido todos vocês, de todos os lugares do Brasil, vamos, de uma maneira única, cobrar de uma maneira mais intensa, simples e objetiva, um posicionamento e uma proposta para o agronegócio, com foco no setor primário. Eu acredito que hoje o mercado de exportação precisa de representatividade constante ao longo dos anos. Nós temos um mercado interno mal desenvolvido e mal assistido. Nós temos uma falta de atenção dentro e antes da porteira. Nós precisamos mudar o nosso conceito e a nossa visão. E isso vai acontecer a partir do voto de 2022. Certo, pessoal? E fica aqui o meu abraço a todos vocês e um desejo de um ótimo ano de 2022. Que Deus abençoe todos vocês e que nós possamos ter uma visão diferenciada. Nós precisamos ter respostas por parte do poder público quando o assunto é agronegócio, quando o assunto é igualdade e desenvolvimento para todos. Forte abraço a todos e até a próxima entrada aqui no meu canal do YouTube.